Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite, minhas queridas irmãs. Que satisfação participando do Conexão com Deus Central, esse trabalho da Igreja Presbiteriana Unida, que leva a palavra de Deus aos corações, que leva o poder da palavra de Deus à vida das pessoas que deste programa participam. Eu me sinto extremamente feliz e honrado por poder ser o mensageiro da palavra de Deus nesta noite. Quero convidá-lo, então, a abrir a palavra de Deus ou acompanhar a leitura que farei no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Por favor, preste atenção nessa leitura. A palavra do nosso bondoso Deus diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Que Deus nos abençoe na leitura e também nessa meditação da sua palavra. O tema da nossa meditação desta noite é um encontro transformador com Jesus. Irmos que Jesus Cristo é o personagem mais importante, mais conhecido da história da humanidade. O nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, está presente em todas as artes. Ele está presente na literatura, ele está presente na música, ele está presente na pintura, ele está presente na poesia, ele está presente na arquitetura. Jesus impregnou as artes com a sua presença. Não fosse isso pouco, ele ainda é presente em várias outras áreas da vida humana. A sua palavra, a sua postura, a sua pregação influenciou toda a ética, influenciou toda a moral, influenciou toda a religiosidade do mundo ocidental. E hoje, exatamente hoje, pelos 4 cantos do planeta, Cristo é pregado, louvado e tem transformado vidas. É claro, um personagem dessa monta poderia ser aquele único personagem que divide a história em antes e depois. Não é sem causa que o nosso Redentor divide a história da humanidade em antes de Cristo, sendo ele o centro, e depois de Cristo, sendo ele o centro. É maravilhoso observar estas coisas acerca de Jesus. Carl Gustav Jung, um dos maiores psicólogos da psicologia científica no século XX, afirmava: Jesus é o paradigma da humanidade. Ou seja, Jesus é o modelo, Jesus é a inspiração, Jesus é a fonte para que o ser humano e a humanidade possam ter a verdadeira motivação de ser realmente humanos. Que coisa fantástica ver isso acerca do nosso Salvador. É claro que essas coisas de grande monta chamam a nossa atenção. Mas há uma outra, em particular, que às vezes passa despercebida, que também me encanta. Não são essas coisas grandiosas que acabei de falar, mas são as pequenas. Ou seja, Jesus
nos evangelhos encontrando pessoas. Jesus traçando caminhos para encontrar pessoas. Jesus dando atenção àqueles que ninguém dava nenhum tipo de valor. É maravilhoso ver que um personagem de tanta importância na história da humanidade deu tanta importância a encontros particulares, a encontros pessoais, a encontros com pessoas que ele transformou pelo seu poder e pela sua graça. É por isso que nesta noite eu quero convidá-lo a pensar acerca de um encontro transformador com Jesus. Especificamente, a partir desse texto que acabamos de ler, este parágrafo final do capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Nesta narrativa, nós temos a história do cego Bartimeu. E eu quero falar 3 coisas acerca desse encontro. Primeiro, como era Bartimeu antes de Jesus. Depois, as coisas que caracterizaram esse encontro. E em seguida, no terceiro ponto, falarmos acerca de como foi transformada a vida deste cego. Primeiramente, chamo a sua atenção para a vida do cego antes do encontro com o Filho de Deus. O texto nos fala algumas coisas e eu quero chamar a sua atenção para esses detalhes. Primeiro, ele era um cego. Veja que coisa. A cegueira talvez seja uma das condições humanas mais tristes. A cegueira talvez seja uma doença, um problema ou uma condição genética das mais limitantes do ser humano. Ver, enxergar, é uma bênção. A percepção visual é uma bênção dada por Deus. Mas o cego, obviamente, estava privado dessa condição. Observe, ele era um cego. E quero que você pare para pensar um pouco nessa condição. Como é triste a cegueira. Para você fazer apenas um exercício acerca dessa reflexão, acerca da cegueira, pense, por favor, como é que você sai do seu lugar agora, de olhos vendados, com a visão, e faria um simples café? Ou lavaria a louça, ou trocaria de roupa. Veja, as coisas simples que você faz no dia a dia seriam extremamente complicadas se você não tivesse a visão. Coisas simples que talvez você faça todos os dias, no automático, mostram o quanto a visão é importante. E nós que somos saudáveis na percepção visual, nem sempre louvamos a Deus por essa bênção que ele nos deu. Mas este era um homem cego. Ora, além das questões práticas do dia a dia, além das questões do cotidiano, de se virar e ter uma vida autônoma, o cego também é privado de ver as belezas da vida. Contemplar o mar, contemplar o pôr do sol, contemplar a lua com que fomos contemplados na semana passada. Que coisa fantástica, que luar bonito nós podemos ver, registrar na semana passada. Um cego, portanto, é alguém privado da capacidade de ver, limitadora e ainda atrás a privação da contemplação. Que coisa maravilhosa poder contemplar as belezas da vida. Mas a cegueira não é uma condição triste das pessoas apenas do ponto de vista físico, apenas do ponto de vista material. A cegueira, às vezes, é um problema também das pessoas em relação à própria vida existencial.
E alguns, ainda, além de cegos do ponto de vista existencial, são cegos espiritualmente. Meu avô costumava sempre a chamar a atenção dizendo: o pior cego é aquele que não quer ver. Existem pessoas numa condição de cegueira e que não pensam a própria vida, que não enxergam as possibilidades, que não veem seus problemas e que, infelizmente, estão sem horizontes. Como também diz o dito popular, não enxergam um palmo adiante do próprio nariz. Monteiro Lobato, o maior escritor da língua portuguesa em literatura infantil, dizia: que coisa maravilhosa quando um homem dotado da capacidade de ver também é capaz de enxergar. Este homem, antes do encontro com Jesus, infelizmente, era um cego. Mas antes do encontro, há um outro elemento que chama a minha atenção. Ele estava assentado. Perceba, ele estava parado. Qual é a condição de quem está assentado? Parado. Ele estava assentado. Ele estava parado. Ele estava paralisado. Ele estava letárgico. Ele estava sem movimento. Ele estava sem ação. Assentado. Que coisa curiosa é pensar nas características do ser humano. E talvez aquela característica que mais nos distingua de todos os outros animais é a capacidade de andar eretos, sob duas pernas, com a coluna totalmente reta, esticada para o céu. Esta é a única e exclusiva marca do ser humano, do ponto de vista biológico e visível, que o distingue de todos os outros animais. Nós andamos, nós caminhamos, nós saímos do lugar. E esse cego estava sentado. É a própria negação das coisas, da natureza de ser humano e da própria vida. Mas que triste é quando uma pessoa está sentada em sentido mais amplo ainda. Não sonha, não se motiva, não age, não caminha em direção àquilo para o qual foi criado. Pessoas sentadas na condição da infelicidade, acomodadas. Pessoas sentadas na condição da tristeza e do vazio espiritual, letárgicos, totalmente vencidos, sentados e paralisados. O cego estava sentado. Além de não ter a percepção visual, ele estava inerte. Será que você é assim? Será que você aceitou a acomodação a um casamento infeliz? Será que você aceitou a condição da falta de paz? Será que você está passivo, paralisado diante da falta de propósito da própria vida? O ser humano anda, e andar significa sair do lugar, descobrir horizontes e mover-se em direção a algo. Quando foi que você parou de andar, filho? Quando foi que você parou de andar, filha? Essa era a condição do cego antes de Jesus. Mas uma outra coisa chama a minha atenção. Ele estava à beira do caminho. Ele não estava sentado numa cadeira. Ele não estava sentado numa poltrona. Ele não estava sentado como você talvez agora, confortavelmente na sua sala, em um ambiente protegido, caloroso e que é seu. Ele estava à beira do caminho. E toda vez que você lê nos evangelhos, à beira do caminho, preste atenção. Alguma coisa está sendo dita acerca de alguém que está largado, jogado, sem receber atenção, perdido. Essa é a condição de quem está à beira do caminho. Você lembra da parábola do agricultor? Ele lança a semente
e uma cai à beira do caminho. Largada. Você lembra do bom samaritano? Ele estava, após espancado, após completamente inerte, exaurido das suas forças, lançado à beira do caminho, largado. Que condição terrível! Que condição terrível! Este cego estava à beira do caminho. Isso significa largado. Isso significa sem fazer nenhuma diferença. Isso significa sem nenhuma importância. Isso significa sem fazer falta para ninguém. Esta é a sua vida? Mas, continuando, há uma outra condição do cego, antes do encontro com Jesus, que eu quero chamar a sua atenção, que é o fato dele estar à beira do caminho mendigando. Que coisa triste é a mendicância. Que coisa triste a condição de uma pessoa privada do autossustento, privada da dignidade da autopreservação, precisar mendigar, pedir esmolas. Que coisa terrível, irmãos. O símbolo maior da indignidade é esmolar. Porque você não pode, você não tem emprego, você não tem renda, você não tem condições. E tudo aquilo que simboliza a sua incapacidade é isso, estender a sua mão esperando uma moeda alheia, que não é sua. É claro, ele é cego, não havia condição de trabalho para ele no século I. É claro, ele é cego, não havia previdência social para sustentá-lo, não havia LOAS, não havia INSS. Ele precisava sempre estar com a mão estendida, esperando alguma moeda, ou seja, as migalhas que alguém lhe oferecesse. Esmolar é indigno. E eu lembro que a maior dignidade de um ser humano está no seu trabalho, porque trabalhando, ele exerce a sua capacidade de ter a sua própria manutenção da vida. Lembro-me do poeta da música popular brasileira, um homem também chora, e sem o seu trabalho se morre e se mata. Cá está, aqui está o cego na sua vida antes de Jesus. Sem visão, parado, largado e mendigando. Mas, que coisa fantástica é o Evangelho. E por isso é que nós queremos falar ao seu coração acerca de um encontro transformador com o Senhor Jesus Cristo. Porque na história da vida desse cego, Jesus Cristo entra de maneira maravilhosa. E como Jesus Cristo entra? Perceba, Jesus Cristo foi para Jericó. Que coisa fantástica! Jesus Cristo passa por Jericó. Que coisa maravilhosa! Tantas e tantas cidades do sul da Palestina, Jesus tinha para visitar e não foi visitar. Mas, naquele dia, determinado pelo próprio Deus, ao coração do próprio Filho de Deus, ele resolve passar por Jericó. Perceba, à luz do capítulo 10, Jesus escolhe pessoalmente passar por Jericó. E isso é uma coisa fantástica, porque o encontro transformador com Jesus só é possível porque ele marca o encontro. Ele desceu da sua glória, encarnou para encontrar-se com o pecador. Mas nesse texto a coisa é mais maravilhosa ainda. O pecador não poderia ir a ele. O pecador não saía do seu lugar. O pecador estava inerte. O pecador não sabia nem sequer escolher o caminho. Mas o Filho de Deus
passou por Jericó, escolheu sair por aquele portão, escolheu passar andando por uma estrada empoeirada de uma cidade no sul da Palestina. Por quê? Porque o Filho de Deus passa. E o Filho de Deus, quando transforma histórias, ele mesmo prepara esse encontro. Que coisa maravilhosa! Quando alguém é capaz de ouvir, é porque o próprio Filho de Deus já curou a sua surdez. Quando alguém abre o coração, é porque o próprio Filho de Deus já destrancou a porta. Quando alguém pode ver, é porque o próprio Jesus já curou a sua cegueira. Jesus transforma vidas porque ele passa. Ele passa por Jericó e ele passa hoje na sua vida. Ele passa hoje pela sua casa. Ele passa hoje pelo seu problema. Por quê? Porque ele escolheu assim fazer, amando um pecador, amando uma pecadora e passando na história desta vida. Por que o encontro com Jesus é transformador? Porque ele decidiu passar. Ele passou por Jericó e ele passou pela vida do cego. Mas veja, Jesus não é simplesmente aquele que passa, ele é aquele que ouve. Ele ouve o clamor do cego. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Jesus passa e ainda, em sua imensa compaixão, distingue o clamor de um homem miserável e limitado. Perceba, o texto diz numerosa multidão. Não é apenas uma multidão, mas o texto ainda coloca um superlativo. Era uma numerosa multidão, era muita gente mesmo. E você imagina alguém gritando no meio daquele alvoroço, como distinguir, como saber? Jesus ouve. Jesus é capaz de ouvir. Não há um clamor na multidão que possa passar despercebido pelo Filho de Deus. Porque o que a palavra de Deus nos diz é que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que a palavra de Deus nos diz é: clama a mim e eu te responderei. No meio daquela multidão, Jesus não se perde. Há tantos interesses, tantas pessoas, há um alvoroço generalizado, mas ele passa e ouve o clamor do cego. Que coisa maravilhosa. Filho, filha, clame, peça. O cego diz a Jesus: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E quando nós lemos no Evangelho, este foi o clamor e a oração sempre respondida por Jesus. Uma simples frase: Jesus tem compaixão de mim. Todas as pessoas nos evangelhos, na história do Filho de Deus, que clamaram: tem misericórdia, ele teve misericórdia. E por isso ele pode ter misericórdia de você hoje. E por isso ele pode ouvi-lo hoje. Na cidade de São Paulo, nós temos 10 milhões de habitantes. E agora estamos entrando na noite. Se houver entre esses 10 milhões apenas uma pessoa que deitará sua cabeça no travesseiro e chorando, com um choro abafado para que ninguém mais ouça, clamar a Jesus, ele ouvirá. Ele ouviu o cego no meio de uma numerosa multidão. Ele ouve a todos que clamarem em qualquer lugar. Jesus passa e Jesus ouve. Mas há uma outra coisa nesse encontro transformador. Jesus fala. Ele diz ao cego: chamem o cego. Ele diz às pessoas: chamem o cego. Mas ele também diz: o que é que você quer que eu te faça? Jesus dirige a sua palavra ao coração do cego. Preste atenção nisso, por favor. O que é que um cego quer? Um cego quer ver. Todos nós sabemos disso. Ora, por que Jesus pergunta? Será
que é porque ele não sabia? É claro que todos nós sabemos o que um cego precisa, e é claro que o Filho de Deus também sabia o que o cego queria. Mas veja quanta graça nessa pergunta. A pergunta exige pensar. A pergunta exige articulação. A pergunta exige resposta. Porque é claro que o Filho de Deus sabia o que o cego precisava, mas a questão não é se ele sabia ou não, a questão é, será que o cego quer realmente? É a graça de Deus quem permite a pessoa pensar na sua própria vida. Porque sim, existem cegos que não querem ver. Sim, existem pessoas que se acomodam e se ajustam a uma vida de miséria. E isso era possível ao cego, mendigando, vivendo das esmolas. Isso aqui está muito bom para mim, não quero mexer com a minha vida. Por isso o Filho de Deus pergunta, o que é que você quer? Porque a pessoa, ao ouvir a voz do Filho de Deus, ela tem um convite, uma oportunidade para pensar em si mesma. O que é que você quer? A resposta não é óbvia. Nós passamos por um tempo de pandemia e a cidade de São Paulo, terrivelmente, tristemente, teve um grande aumento no número de moradores de rua. E já há alguns meses, aqui na Avenida Angélica, eu me afeiçoei a um morador de rua, também vítima da pandemia, também vítima do desemprego. Falei com a minha esposa que nós iríamos orar por ele, conversar com ele e ajudá-lo. Então, depois de algumas ocasiões conversando, levando uma roupa, levando um alimento, eu disse para ele, escuta, procura uma pensão aqui na cidade, procura uma pensão em um bairro qualquer por aqui, e eu vou lá pagar o mês da sua pensão para ajudar você a sair da rua. Eu quero ajudar você a tirar seus documentos e eu vou pedir a Deus para nos ajudar, para arrumar um emprego para você. Curiosamente, naquele dia, ele ficou bastante animado. Mas eu voltei algumas vezes e falei, escuta, você já arrumou a pensão? Ele disse, não, as pensões estão muito caras. Não, mas eu quero te ajudar. Não, deixa isso para depois. Passado algum tempo, eu falei com ele, vamos tirar seus documentos. Ele, não, hoje não dá para eu tirar foto. Os meses foram se acumulando e hoje ele não me cumprimenta mais. Eu queria ajudá-lo. Eu sabia do que ele precisava, mas ele não havia entrado em contato com a verdadeira razão e motivação para sair das ruas. Quando o Filho de Deus pergunta, a resposta pode parecer óbvia. Um morador de rua quer casa. Quando o Filho de Deus pergunta, a resposta pode ser óbvia. O cego quer ver. Mas é a graça de Deus, perdão, que permite o Filho de Deus falar ao coração, para que do coração possa brotar uma resposta profunda acerca do que você quer da sua própria vida. Jesus passa, Jesus ouve, Jesus fala, mas gloriosa é a oportunidade que o Filho de Deus dá para o cego Bartimeu. Ele diz para Bartimeu, seja curado. Jesus cura o cego. Que coisa fantástica, meus irmãos. Que coisa maravilhosa.
As impossibilidades da ciência não são impossibilidades para Deus. Um cego não tinha cura. Sim, não tinha cura no primeiro século e no século XXI, muitos ainda não têm. É uma impossibilidade da medicina, é uma impossibilidade da ciência, mas não é uma impossibilidade para o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Não há impossíveis. E Jesus, que passa, que ouve e que fala, diz: eu vou curar você. Há um poder no Filho de Deus em transformar vidas, em transformar situações, em superar limitações, em destruir impossíveis, que hoje mesmo, filho, que hoje mesmo, filha, ele está dispondo ao seu coração. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus. Que coisa fantástica nos evangelhos. Jesus frente à tempestade, o mar revolto, a chuva caindo, os ventos batendo na nau. Mas Jesus diz: cala-te, e a natureza obedece. Jesus vai ao ofício fúnebre de Lázaro, chega no quarto dia e diz: abram a pedra, tirem a pedra, abram o sepulcro. Não, Jesus, já está fedendo. Eles não falam só da impossibilidade de acontecer alguma coisa, mas da inconveniência de acontecer alguma coisa. E Jesus fala: vem, Lázaro. E aquele morto há 4 dias ouve o Filho de Deus, porque para Deus não há impossíveis. Jesus cura o cego, Jesus acalma a tempestade, Jesus ressuscita o morto. Este é o Filho de Deus. E nesse encontro maravilhoso, nós vemos a transformação acontecida na vida de Bartimeu. Veja que coisa maravilhosa. O texto diz que agora ele vê. O texto diz que Jesus lhe responde: a tua fé te salvou. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa importante aqui. A palavra salvação na Bíblia não é apenas a palavra salvar dos pecados, mas tem implicações muito mais amplas de um resgate total. E uma dessas implicações da palavra é a palavra purificar. Quando Jesus diz: eu vou te salvar, você é um salvo, Jesus diz: você está purificado. E não apenas dos pecados, irmãos. Que coisa maravilhosa! Não pode passar de percebida essa transformação, porque ele era Bartimeu. Preste atenção. Bartimeu, prefixo bar, filho, e o sufixo timeu, impuro ou bastardo. Quando Jesus diz: eu estou te salvando, a tua fé te salvou, você colocou a sua fé em mim e por isso agora eu te purifico. Há uma salvação e há uma transformação. Veja que coisa triste da vida daquele homem. Ele não tinha nem identidade. Quem ele era? Ele era o filho de Timeu. Ele tinha sua história marcada por impureza ou por problemas na sexualidade de alguns dos seus pais ou da sua mãe. Filho de Timeu. Toda vez que alguém chamava ele: olha lá, o impuro. Toda vez que alguém chamava ele, dizia: vejam lá, o bastardo, o filho do bastardo. Porque a herança do nome pesava sobre a pessoa. Mas Jesus diz: você agora não é mais impuro. Você agora não é mais bastardo. Eu te purifico. E Jesus tem purificado vidas, tem purificado pecados, tem purificado histórias. E Bartimeu agora não precisa mais ser ligado à história dos seus pais. Ele agora é purificado pelo próprio Cristo. Eu, lá nos anos 80 e 90, tinha uma grande predileção pelos artigos de Stephen Kanites, na revista Veja. Ele era um articulista que escrevia de maneira belíssima e sempre com um tom de evangelho, porque ele era de uma família luterana.
luterana. Certa vez, ele contou que estava à mesa e mencionou o nome de uma tia-avó. Essa tia-avó tinha uma mancha na sua história. Ela tinha sido pega em adultério com um empregado. Então, a mesa, ele menciona o nome da tia, uma tia pela qual ele tinha muito carinho e muita admiração, mas um dos seus filhos que estava meio disperso, quando ele fala o nome da tia, ele levanta e diz: aquela que traiu o tio com um empregado. Ele então se dá conta que já havia a terceira geração chegado e a sua tia ainda era lembrada por um erro, por um deslize. Que história marca a sua história com coisas do passado que ninguém esquece. Ele gostava da tia, a tia tinha muitas qualidades, mas na mentalidade da família, ela sempre era a adúltera. Assim era Bartimeu, o filho impuro. Mas Jesus diz: eu te purifico, curando dos traumas, curando de um passado de cargas terríveis e negativas. Eu te purifico, eu te salvo da sua história, eu te salvo da sua cegueira, eu te salvo do seu pecado, eu te salvo da tua desgraça, porque essa é a salvação em Cristo, a salvação em todas as dimensões possíveis da existência humana. Mas coisa fantástica, depois do encontro com Jesus, ele agora é purificado, ele agora consegue ver, mas ele não está mais assentado à beira do caminho. O texto diz que de um salto ele vai ter com Jesus, e agora ele é um discípulo andando Jesus estrada afora. Discípulo é aquele que anda atrás de Jesus. E o verbo usado aqui no texto bíblico é o verbo seguir, de discipulado. Ele agora larga o seu passado, anda, não é mais inerte. Ele agora larga o seu passado, a sua vida tem propósito. Ele agora segue os gloriosos passos do Filho de Deus. Não é mais um mendigo. Porque agora, resgatado pela graça do encontro com Jesus, ele, um discípulo aprendiz do Rei dos Reis, se torna um príncipe discípulo do Senhor. Ele que antes vivia de migalhas, agora, à luz da teologia de Paulo, ele é um herdeiro do príncipe, porque é co-herdeiro com Deus em Cristo Jesus. Que história maravilhosa! Antes do encontro, uma vida triste e sem sentido. O encontro maravilhoso. Jesus passa, Jesus ouve, Jesus fala e Jesus cura. E agora, uma vida completamente transformada, uma vida completamente mudada pelo amor do Filho de Deus. Ele não é mais o cego Bartimeu. Ele agora é discípulo de Jesus Cristo. Sua vida tem sentido, sua vida tem propósito, sua vida tem significado. Se é isso que você procura, eu quero convidá-lo, ainda hoje, a buscar esse encontro com Jesus. Não foi por acaso que você ligou o seu computador, seu laptop, seu celular em conexão com Deus. Alguma coisa Deus quer fazer na sua vida e você sabe do que se trata. Você quer? Eu sei. O Filho de Deus quer. Por isso ele passa. Por isso ele ouve. Por isso ele fala. E por isso ele cura. Encontre com Jesus e tenha a sua vida transformada.